Olá, voltamos com o curso GitHub Ninja. Eu sou o Fernando Daciuc e nós estamos falando sobre Markdown. E agora nós vamos falar um pouco sobre as task lists, tá? Task lists basicamente não são coisas específicas de Markdown, tá? Elas não são, digamos assim, não fazem parte do core do Markdown, né? Mas elas fazem parte, o GitHub entende, você consegue criar task lists dentro do GitHub e a gente vai ver como fazer isso agora. Tá? Então, basicamente, a sintaxe para você criar task lists é você utilizar o traço, um espacinho, o abre e fecha colchetes com um espaço no meio e um título para a tua task list. Tá? Então, você pode colocar, digamos que você vai fazer uma lista de coisas a fazer. Então, você coloca lá, arrumar home do site. Tá? Fazendo isso, olha só, quando você vier em preview, ele vai criar para você um checkbox. Tá? Olha só que legal. Ele cria para você uma UL, né, com uma lista de itens, um checkbox e o texto. Isso aqui não é específico do Markdown, não faz parte do core do Markdown, mas o GitHub entende essa interpretação aqui. Você consegue utilizar no GitHub, tá? Pode ter alguns interpretadores que tem algumas tags específicas que você consegue utilizar. E no GitHub, uma dessas tags específicas que você consegue fazer é utilizar listas, tá? Aí você pode fazer arrumar o home do site, você pode colocar criar versão mobile, sei lá, remover libs de JS não utilizadas. Tá? Então você pode fazer a tua task list, ele vai criar uma lista de coisas a se fazer lá pra você, tá? E você consegue também marcar esses checkbox. Como é que você marca o checkbox? Bom, quando você publica, você que publicou, você tem a opção de marcar aqui e desmarcar, tá? Aqui no preview não tem opção, mas quando você publica, você tem essa opção de marcar e desmarcar. Ou quando você utiliza um X aqui no meio, tá? Então, ao invés do espaço, você utiliza um X e ele vai fazer o quê? Vai marcar aquele checkbox para você, tá? Então, basicamente, ele vai trazer marcado para dizer, beleza, esse cara foi feito, esse cara tá resolvido, não preciso mais dele, beleza? Bem bacana, bastante simples, né? Para você criar task lists no GitHub. Isso é uma feature bem bacana que onde você pode utilizar quando você vai criar uma issue e você tem vários pontos de um único tópico específico e você não quer quebrar tanto em várias issues. Quando é coisas pequenas assim e você quer quebrar, você consegue utilizar task lists para criar a tua lista de coisas a se fazer ali dentro do GitHub direto. Beleza? Uma outra coisa que você também pode utilizar, por exemplo, para marcar quando uma task foi finalizado, ou quando você quiser riscar um texto, né? Sabe aquele efeito de riscar o texto para dizer, esse aqui foi finalizado, eu quero riscar? Você consegue utilizar também dois sinais de till no início e no final, e marcando com dois sinais de till, o que acontece? Ele risca o texto para você, tá? Então isso aqui é bacana quando você quiser escrever um texto que não for mais útil, mas você quiser manter o texto, tá? Tem algumas frases, por exemplo, que você consegue manter, ou você quer escrever uma frase que você quer cortar, por exemplo, a presidente Dilma está destruindo o país, né? Aí você quer tirar o destruindo, como se fosse utilizar um sarcasmo ali, para utilizar modificando o país, né? Você consegue escrever o texto e você consegue marcar ele como traço, tá? Então, é interessante também essa sintaxe que você consegue fazer essa marcação aqui. Você vê que ele coloca essa tag del, né? Que significa que você está deletando aquele texto. É um texto que ele, teoricamente, não deve fazer parte mais daquele contexto. Ou algo que você já escreveu, mas você voltou atrás, tá? Então, basicamente, a semântica dele é essa. É quando um texto ele deve ser deletado. Ele não deve continuar aonde está. Tá? Aí você consegue utilizar os dois till ali, tanto dois till no início e dois till no final, e ele vai marcar esse cara aqui pra você, beleza? Bom, o próximo tópico aqui que a gente vai ver são referências. O que são referências e como utilizar referências? Vamos ver agora. Então, como que funcionam as referências dentro do GitHub? Bom, basicamente, referências são, na verdade, links por referência. Então, basicamente, o que acontece? Quando você tem um link muito grande, né? No caso, imagina lá que você tem
Você vai criar um link, né? Meu link. E aqui você vai criar o http://www.google.com. Vou procurar uma imagem aqui. Pegar uma imagem qualquer. Você vê que tem uma URL gigantesca dessa imagem aqui. A gente utiliza a imagem. A gente pode colocar um alt aqui, né? Imagem. Aqui no começo por exclamação. E vamos fazer um preview da imagem. Beleza? A imagem foi adicionada normalmente aqui no nosso código, como a gente já viu. Só que a diferença de utilizar referência é que você consegue diminuir esse cara aqui. Você consegue fazer o que, por exemplo? Você cria, no final do teu Markdown, você cria uma referência dentro de colchetes, por exemplo. Asas, tá? Digamos que é uma referência para asas e você vai colocar esse link aqui das asas. É como se você utilizasse o asas como uma variável, tá? E quando você quer utilizar esse cara aqui, você simplesmente pega essa referência e utiliza no lugar aqui dos parênteses, tá? Então você vai utilizar lá, imagem, asas. E o asas vai ser essa variável aqui. Teoricamente não é uma variável, tá? É apenas um link de referência que vai dar uma referência aqui para esse ponto. Quando você vem aqui em Preview, você vê que funciona corretamente. Ele cria a imagem normalmente porque ele cria uma referência. Então você consegue utilizar várias imagens e colocar aqui referência delas, tá? Ah, uma imagem num pato, por exemplo. Né? E colocar aqui em imagens. Aí você passa a referência do pato. E aqui você coloca entre colchetes aqui, pato, que vai se referenciar a esse cara aqui. Feito isso, ele vai carregar as duas imagens ali pra gente, a imagem do pato e a imagem das asas aqui em cima, ok? Então, bastante interessante a parte de referências, porque você mantém o teu Markdown mais limpo, tá? Teu código Markdown fica mais legível, você consegue manter, deixar uma legibilidade muito melhor desse código, fica muito mais fácil de você manter ele, tá? Então isso é algo bastante interessante. Uma outra coisa legal também que a gente vai visualizar é como a gente faz para marcar linhas. Então basicamente como que a gente faz uma linha no GitHub, né? Basicamente você quer fazer aquela tag, sabe aquela tag HR que você utiliza para quebra de linha? Você utiliza simplesmente 3 tracinhos assim, e quando você dá o preview você vê que você tem uma linha ali que vai fazer a separação do conteúdo. Ele automaticamente cria aqui uma tag HR para você, tá? Quando você utiliza os 3 pontinhos. Então os 3 tracinhos ali, eles vão representar uma linha. Você consegue criar uma linha utilizando os 3 tracinhos, beleza? Bastante simples então. Lembrando que esses links de referência você consegue utilizar tanto para imagens como para links, tá? Então links em geral, basicamente eles vão ser links de referência que você consegue utilizar esses caras nesse formato aqui, nessa sintaxe aqui, tá? Onde você utiliza colchetes, bota o nome dele entre os colchetes, 2 pontos, e do lado você coloca o link que você quer colocar. E quando você quer utilizar, você faz isso daqui, e você já consegue fazer a utilização desses links de referência, beleza? Bom, bastante simples, bastante fácil de utilizar dessa forma, né? É uma dica bem interessante, pois você pode utilizar muito ainda nos teus códigos ali no GitHub quando você abrir issue, quando você comentar por request, ou até quando você for utilizar em outras partes que a gente vai ver também daqui a pouquinho, outros usos de Markdown que você consegue fazer dentro do GitHub, beleza? Bom, por esse vídeo era isso que eu queria mostrar. No próximo vídeo ainda tem mais algumas coisas legais que a gente vai visualizar, que a gente vai aprender sobre o GitHub, beleza? Era isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.